Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Queridos, por gentileza, você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Localize por gentileza o versículo de número 11. Segundo livro de Samuel, o capítulo é o de número 23 e o versículo de número 11. Enquanto os irmãos procuram o referido texto, quero aqui aproveitar e externar ao bom Deus toda a minha gratidão. Gratidão ao Senhor por mais esta rica e tão preciosa oportunidade que Ele está nos concedendo. Poder retornar a esta casa, ser aqui mais uma vez tão bem recebido, para nós é motivo de grande alegria e de grande honra. Quero aqui, agradecendo a Deus, também agradecer ao vosso pastor, meu amigo pastor Eliseu, obrigado mais uma vez pelo convite, pela confiança. Deus em Cristo siga abençoando ao Senhor, toda a sua casa e essa amada igreja. A todos os nobres companheiros, Deus em Cristo vos abençoe. É uma alegria rever aqui tantos amigos. Deus, por certo, continuará falando aos nossos corações. Eu confesso que desde a noite de ontem eu me propus, me coloquei diante do Senhor e pedi a Ele uma palavra para essa noite. E o Senhor passou o dia todo ministrando algo ao meu coração, e eu preciso compartilhar com os irmãos essa noite. Você que encontrou o texto e quer ouvir a palavra, diga amém. Amém. Está escrito assim: e depois dele vinha Samá, o filho de Agé, o Ararita, e os filisteus estavam reunidos em tropa, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu dos filisteus. Ele, porém, pôs-se de pé no meio do terreno e o defendeu, e matou os filisteus. E o Senhor, naquele dia, operou um grande livramento. E você que pode diz amém. Tome o seu assento, por favor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Queridos, Davi, o grande rei Davi, sem sombra de dúvidas, fora um grande vencedor, um grande conquistador. Na verdade, a trajetória de Davi, ela é marcada por batalhas, por inúmeras guerras que Davi precisou enfrentar, e na sua grande maioria saiu como vencedor. Precisamos, contudo, entender, lembrar, que a maioria dessas guerras que Davi vence, Davi não as vence sozinho. Davi, ele tinha ao seu lado homens. Davi tinha ao seu lado um exército de guerreiros, de valentes. Homens estes que vão ficar conhecidos como os poderosos de Davi, os valentes de Davi. Esses homens eram homens fortes, eram homens corajosos, eram homens que possuíam as suas habilidades, os seus talentos, mas acima de tudo, eram homens leais. Leais ao ponto de estarem dispostos a entrar em qualquer que fosse a guerra. Leais ao ponto de estarem dispostos a arriscar a sua própria vida pelo rei e pelo povo de Israel. É isso que mexe com o meu coração,
Porque nós não estamos falando apenas de homens que têm coragem. Não estamos falando de gente que só tem força. Não estamos falando de gente que só tem talento. Estamos falando de gente que tem caráter. Esses homens não têm só coragem, força e talento. Eles são leais. Porque de nada adianta ter coragem, ter força, ter talento, se não for leal, não serve para fazer parte do exército do rei. Vivemos dias de muita gente talentosa, pouca gente leal. Muita gente habilidosa, pouca gente leal. A força de alguns nos enche os olhos. A coragem de outros nos impressiona. O talento de alguns nos encanta. Mas precisamos lembrar que tudo isso sem lealdade não adianta. O que mexe com o meu coração é onde esses guerreiros, esses valentes de Davi vão surgir. Aonde eles aparecem. Os irmãos são sabedores e vão se lembrar que quando Davi estava fugindo de Saul, o mesmo encontrou refúgio, segurança, um abrigo, proteção, dentro de uma caverna chamada Adulão. Adulão significa justiça do povo. Dentro desta caverna, a Bíblia nos informa que a família de Davi, que anteriormente o desvalorizava, agora vai ao encontro dele dentro desta caverna. Vai encontrar Davi dentro desta caverna, seus pais, seus irmãos. Mas não somente isso, dentro da caverna de Adulão, vai homens até lá, que estavam vivenciando dias complicadíssimos. Não se sabe como essas pessoas têm a informação de que Davi está dentro dessa caverna. Mas verdade é, muitas pessoas vão procurar Davi dentro da caverna de Adulão e vão se ajuntar a ele. As pessoas que vão até a caverna de Adulão são pessoas que estão aflitas, angustiadas, amarguradas de espírito, endividadas. As pessoas que vão até Davi dentro da caverna de Adulão são pessoas às quais a sociedade já deu como perdidas. As pessoas que estão indo encontrar Davi dentro da caverna de Adulão são pessoas que não têm mais perspectiva de vivenciar em dias melhores. Esses homens vão até Davi, se ajuntam a ele, e é isso aqui que eu acho extraordinário, queridos, porque dentro desta caverna, a Bíblia nos informa que Davi conseguiu enxergar dentro desses homens um valente que existia neles, que talvez, nem eles mesmos sabiam que existia. Davi consegue enxergar valor em quem só vê fracasso. A sociedade rotula como fracassado, perdedor, derrotado. Davi está enxergando valente, guerreiro, vencedor. Porque o bom líder é aquele que consegue enxergar um valente em quem a sociedade só vê mais um fracassado. O bom líder é aquele que consegue despertar o valente que está adormecido dentro do seu liderado. O tempo de caverna é um tempo onde Deus está despertando o valente, o guerreiro que existe dentro desses homens. Davi conseguiu enxergar o potencial que esses homens tinham. E não somente isso. Davi também vai oportunizá-los. Porque de nada adianta reconhecer o potencial de alguém se você não der a oportunidade para que esse alguém mostre o valor que tem. Desenvolva seu potencial. E isso aqui é lindo,
Porque às vezes tudo que alguém precisa para que a sua história mude é de apenas uma oportunidade. Às vezes tudo que alguém precisa é de uma nova chance, é de uma oportunidade para mostrar o valor que tem. E Deus está falando com alguém essa noite. Está chegando um tempo de oportunidade para você. Está chegando um tempo de chance para você, de novas chances. Porque o guerreiro que habita dentro de você precisa despertar com urgência. Há valor em você. Por isso eu tenho que dizer aos irmãos, nunca, jamais, menospreze alguém que esteja vivenciando um tempo de caverna em sua vida. Por que, Aldoir? Porque se tem uma coisa que Deus é especialista, é em transformar caverna em quartel-general. Vou de novo. Nunca despreze alguém que está dentro de uma caverna. Porque às vezes para você é uma caverna, só que para Deus é um quartel-general. O que você chama de caverna de desistente, caverna de fracassado, caverna de sem futuro, Deus está dizendo, esse é o meu quartel-general, aonde eu estou forjando os meus soldados para o meu reino. Nunca menospreze alguém que está vivenciando dias de caverna. Por que, Aldoir? Porque a caverna não é o ponto final da história deles. Não, jamais. A caverna não é o fim. O que é a caverna? Apenas um ambiente aonde Deus nos faz chegar, para que possamos nos reencontrar, para que a nossa rota possa ser recalculada, e Deus possa assim nos colocar dentro do propósito dEle, alinhado com a vontade dEle. Não entendi. A caverna não é o fim, é o início de uma nova história. A caverna não é o fim, é o ambiente aonde Deus te levanta. A caverna não é o fim, é apenas um lugar aonde novas oportunidades te alcançam. A caverna não é o fim, é o lugar onde Deus te desperta, te levanta para te honrar. Oh, glória a Deus. Nunca menospreze alguém que vivencia um tempo de caverna. Por que, Aldoir? Porque alguns podem até estar na caverna, vivenciando dias difíceis, de angústia, de dor, endividado. Mas enquanto Deus tiver um propósito na vida dele, pode ter certeza, algo vai acontecer dentro desta caverna. Oh, glória a Deus. Sabe o que esses homens estavam dizendo? Exatamente isso. Na caverna, sim, desacreditado, meu valente, vou levantar, vou usar, vou fazer vencedor. Oh, glória. Nunca menospreze alguém que vivencia dias de caverna, tempo de caverna. Por quê? Porque a caverna é um momento. E o momento não define o nosso futuro, não pode. Oh, glória a Deus. Alguém pode ter entrado dentro de uma caverna, endividado, falido, amargurado, desorientado, triste, angustiado, amargurado de espírito. Mas fique tranquilo, você vai sair dessa caverna como um valente do rei, como um soldado do rei. Oh, tem alguém que está entendendo e recebendo esta palavra essa noite? Glória. Dentre os inúmeros valentes que Davi tinha, 3 deles se destacam. São os principais ou mais importantes. O primeiro deles, José de Batsebete. Segundo, um homem chamado Eleazar. O terceiro, o nosso personagem dessa noite chamado Samá. Esses 3 se destacam. Esses 3 são os principais. Porque Davi tinha muito valente, mas que se destacava era 3. Vou de novo. Davi tinha vários valentes, mas só 3 eram destaque. Porque o destaque não é para todos.
Vou de novo. O destaque pode ser almejado por muitos, porém poucos alcançam. O destaque não é para todo mundo. Aldair, para quem é o destaque? O destaque é apenas para quem tem coragem de assumir risco. Se você em 2023 pretende se destacar, e isso é algo bom sim, desde que não haja soberba em você, você precisa estar disposto a assumir risco. Quem não assume risco nunca alcançará destaque, porque quem não assume risco se torna apenas mais um valente, mais um que compõe o exército, porque só marca a história quem se dispõe a assumir riscos que outros não assumem. O destaque não é para todos. Este guerreiro chamado Samar, cujo nome significa aquele a quem Deus ouve, como lemos aqui essa noite, ele é filho de Agé, o Ararita. E a história desse guerreiro, ela é no mínimo fantástica, gente. A Bíblia nos informa que havia um pedaço de terra que estava cheio de lentilha. Quando a Bíblia diz que estava cheio de lentilha, a Bíblia está tentando nos mostrar que a terra era muito produtiva, que a terra era boa. Porém, queridos, o fato dessa terra ser produtiva atraiu o olhar do inimigo. Tornou-se alvo de desejo do adversário. Porque o inimigo não se importa e não quer terra que não produz. O inimigo quer sempre uma terra produtiva. Só que o inimigo, ele não quer semear nessa terra. Não. Ele permite que você semeie e que o tempo da colheita chegue para você. Só que quando o tempo da colheita chega, o inimigo diz: é agora que eu entro. É agora que eu vou. É agora que eu tomo posse. Porque a ideia dele é deixar você trabalhar. A ideia dele é deixar você semear. A ideia dele é deixar você ter esperança de que vai colher. Mas quando o tempo da colheita chegar, se prepare, o inimigo também chega. Afinal de contas, a terra é muito boa. A terra é produtiva e é território israelita. É possessão de Israel. Quando essa terra torna-se alvo de desejo do inimigo, a saber, os filisteus, eles vêm até o território com uma tropa de homens muito fortes, bem preparados, e que querem a qualquer preço tomar posse daquele ambiente. Quando os filisteus chegam, eles desafiam os homens do exército de Israel para a batalha. A proposta do inimigo é essa: eu vim para a guerra. Eu não vim para conversa, eu vim para a batalha. Eu vim para guerrear, eu vim para lutar, porque o que é teu me interessa, o que é teu me agrada, o que é teu eu quero. Eu estou disposto a guerrear para ter o que é teu. Ora, queridos, o que se esperava dos homens de Israel, diante da proposta de guerra, do desafio do inimigo, era que eles olhassem para os filisteus e dissessem: é guerra que vocês querem? Então é guerra que vocês terão. Esse território tem dono, é só um pedaço de terra, mas é nosso, e nós não vamos entregar a vocês de mão beijada. Se vocês quiserem tomar posse desse território, vai ser somente por cima do nosso cadáver. Porém, não foi essa a atitude dos homens de Israel. Quando a tropa de filisteus chega e eles lançam um desafio, a proposta de guerra, a Bíblia nos informa que os homens de Israel fugiram.
os homens de Israel vão se esconder, porque sempre será mais fácil fugir, sempre será mais fácil abrir mão, sempre será mais fácil desistir. Essa fuga dos homens de Israel está automaticamente mandando uma mensagem para o inimigo, e a mensagem é essa: é esse pedaço de terra que vocês querem? Pega para vocês. Nós não vamos nos indispor com uma guerra por causa desse pedaço de terra. Nós não vamos arriscar a nossa vida por causa desse pedaço de terra. Pegue ele para você e faça dele o que você bem desejar. Eu fico impressionado com a facilidade que alguns têm aberto mão do que é seu. A facilidade com a qual alguns têm fugido. A facilidade com que alguns estão entregando o seu território, a sua casa, a sua família, o seu casamento de mão beijada para o inimigo. Só que o que mexe com o meu coração é que enquanto muitos decidem fugir, enquanto muitos se escondem, enquanto muitos estão dizendo não vale a pena lutar, não vale a pena enfrentar o inimigo, não temos possibilidade de vencer, é melhor fugir, é melhor se esconder. Há um homem que decidiu se colocar de pé no meio daquele pedaço de terra, olhar para o inimigo e dizer: é guerra que você quer? Então é guerra que você vai ter. Eu estou disposto a lutar, ainda que para isso seja necessário até mesmo perder minha vida. Eis aqui alguém que não vai fugir. Eis aqui alguém que não vai se esconder. Eis aqui alguém que vai permanecer no pedaço de terra. Eis aqui alguém que vai te enfrentar. Eis aqui alguém que não vai recuar. Sabe o que Deus está dizendo para nós essa noite? Quem é você? Dos que fogem, dos que recuam, dos que abrem mão? Ou tu és um Samá que fica, que encara? Oh, tem Samá aí? Tem. Deixa eu ver se tem. Abre a sua boca e libere uma palavra de glorificação a Deus, se você pode. Samá fica. E o desfecho da guerra é extraordinário. Por que, Aldoir? Porque Samá vai vencer uma guerra, escute isso, que era completamente improvável que ele pudesse vencer. Aldoir, onde você quer chegar? Aqui. O texto nos informa que no dia da guerra, no dia da batalha, no dia desse maior desafio na vida de Samá, o Senhor resolveu operar no meio daquele pedaço de terra e dar o livramento a Samá. Deus deu vitória a Samá. Deus fez Samá vencer uma guerra que aos olhos humanos era impossível de conseguir vencer. Mas não existe nenhuma guerra impossível de ser vencida para aqueles que têm um Deus que não conhece derrota. Tem alguém que tem a presença desse Deus? Oh, glória ao nome do Senhor! Quando eu olhei para esse texto, o Senhor ministrou ao meu coração aqui algumas verdades que eu preciso rapidamente compartilhar com os irmãos. Quantos estão dispostos a ouvir ainda, diga amém, por gentileza. Aldoir, o que essa guerra pode nos ensinar? O que temos para aprender com a vida desse guerreiro chamado Samá? Em primeiro lugar, os irmãos perceberam que o ambiente onde Israel estava, aquele pedaço de terra cheio de lentilha, não era um ambiente de guerra. Perceberam, sim ou não? Mas ele tornou-se um ambiente de guerra a partir do momento que o inimigo chega com a sua tropa e propõe uma batalha. Quando o ambiente
tornou-se um ambiente de guerra. Todos aqueles que estavam ao lado de Samar fugiram, se esconderam, sim ou não? Ok. O que Samar está nos ensinando? Que existem pessoas que estarão ao nosso lado em determinados ambientes, somente enquanto o ambiente proporcionar paz, bonança, vitória, alegria. Assim que o ambiente se tornar um ambiente de guerra, eles fogem, eles se escondem, eles te deixam sozinho. Então você precisa entender que tem pessoas que vão te abandonar na hora da guerra. Tem pessoas que vão te abandonar quando o cenário no ambiente mudar. Existem pessoas que não vão permanecer com você no campo de batalha. Escute o que eu estou te dizendo. Guerra, batalha é só para gente madura. Por quê? Porque você não vai ver Samar reclamando de quem não ajudou, de quem fugiu, de quem se escondeu. Você vai ver Samar ficando, lutando e vencendo. Por quê? Isso revela maturidade. É Samar dizendo: eu não sou dependente de pessoas, eu sou dependente do Deus Todo-Poder. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Nós precisamos aprender com Samar. Aprender o quê? A lidar com a ausência de algumas pessoas que nós julgamos sermos tão dependentes dela. Alguns chegam a dizer: se fulano não estiver do meu lado eu não consigo, se Beltrano não me ajudar não tem jeito, se Ciclano não estiver comigo não vai ter como vencer. Aí vem Deus, olha para você e diz: olha, se Beltrano não te ajudar, se Ciclano não estiver do teu lado, não é problema. O problema é se eu não estiver com você. Se eu não estiver contigo, aí é problema mesmo. Mas se eu estiver contigo, eu e você sempre seremos maioria no campo de batalha. Eu vim dizer para você que pode até faltar na hora da guerra uma mão estendida para te ajudar aqui embaixo, mas a mão poderosa do Deus vencedor, essa não falha. A mão dele te alcança. A mão dele te alcança. Aldoir, qual outra lição podemos aprender com Samar? Essa aqui. Perceba que tudo contribuía para Samar fugir, sim ou não? Só que Samar decide ficar. É mais fácil fugir. É mais fácil seguir os outros. Afinal de contas, todo mundo está fugindo, sim ou não? Mas Samar decidiu ficar. Cadê as mamães aqui? Levante a mão. As mamães. Eu tenho certeza que vocês já falaram isso para o filho de vocês. E vocês devem ter ouvido isso da mãe de vocês também. Por isso que vocês falam. O que, Alder? O filho chega para a mãe e diz assim: mãe, posso ir em tal lugar? Aí ele dá um motivo pelo qual você tem que deixar. Qual? Todos os meus amigos estão indo lá. Como quem diz, você é obrigado a deixar, porque todo mundo está indo, as outras mães deixaram. Aí a mãe responde da seguinte forma: não. Só que o filho não se contenta com não, já percebeu? Aí ele vem: por que não? Aí a mãe responde de forma clássica: porque você não é. Uau! Eu já ouvi muito isso. E a gente cresce e parece que não aprende. Talvez Samar tenha entendido. Se tudo contribui para fugir, por que ele fica? Porque ele entendeu: eu não sou todo mundo. Quem quiser fugir, que fuja. Quem quiser se esconder, que se esconda. Quem quiser abrir mão do casamento, da família, da casa, dos filhos, que abra. Eu não sou todo mundo. Eu fico, eu luto, eu encaro. Eu não entrego o que é meu. Você não é todo mundo. Quem quiser fugir, que fuja, você fica. Quem quiser correr, que corra, você fica. E o fato de você ficar quando todos saem, fará Deus honrar você e te colocar onde os outros nunca chegarão. Fica que vai valer a pena.
Por que Eleazar ficou? Se tudo contribuía para ele fugir, simples. Samar entendeu. Eu não posso ter status de valente e vida de covarde. Porque fugir é papel de covarde. Se esconder é papel de covarde. Samar está dizendo, eu não vou viver com título de valente e vida de covarde. Eu vou fazer jus ao título que eu carrego. Eu sou valente. Eu luto. Eu não desisto. Eu não tenho medo. O que Samar nos ensina com essa guerra? Que tem guerra que é minha. Você pode bater no peito e dizer assim, tem guerra que é minha. Pode? Faça isso. Tem guerra que é minha. Tem guerra que você vai ter que enfrentar sozinho. Tem guerra que é tua. Tem guerra que nós teremos que encarar sozinho. Não, familiares não ajudarão. Irmãos da igreja não estarão do nosso lado, porque a guerra é minha. Tem guerra que Deus vai permitir que você enfrente sozinho, porque a experiência é tua. Tem guerra que Deus vai permitir que você encare sozinho, porque Ele quer que você volte a depender somente dEle. Tem guerra que é minha. É difícil de entender isso, mas é necessário. É tua essa guerra. É você que luta. É você que encara. É você que se põe no campo de batalha. É você que vence o inimigo. Deixa eu compartilhar isso com você. Essa palavra está queimando no meu coração. Ainda que sozinho lute, ainda que sozinho não desista, ainda que sozinho permaneça na batalha, ainda que sozinho confie, há um Deus no céu que te ouve, ainda que sozinho permaneça firme, maior é aquele que está contigo. Tem alguém que pode glorificar a Deus por isso? Samar me ensina com esta guerra que Deus é especialista em ir na contramão da ótica humana. Quem olhava o cenário de guerra de longe dizia, não tem como vencer, vai morrer, é só aguardar. Daqui a pouco a notícia chega que o filisteu matou, que a história de Samar acabou. Mas de pé cansa, tem que sentar para esperar, porque quem está caindo nesta guerra não é Samar, quem está caindo nessa guerra é filisteu, quem está sendo ferido não é Samar, quem está sendo ferido é filisteu. Nessa guerra quem cai não é você, nessa guerra quem cai é o inimigo, nessa guerra quem cai não é você, nessa guerra quem beija a lona é o teu adversário. Tem alguém que crê nisso? Deus vai na contramão da ótica humana. Está todo mundo dizendo, não tem como vencer, vai perder, já era. Deus está dizendo, deixa comigo, eu vou fazer diferente, eu vou surpreender, eu vou te dar vitória. É improvável, é verdade, mas não é impossível. Deus te fará vencer. Samar me ensina que depois que eu tomo a decisão de lutar, eu não tenho mais a opção de parar. Você pode dizer isso para o teu vizinho aí, diga para ele, agora vai até o final. Vocês começaram ontem, pastor? Agora é até o final. Ninguém te obrigou a aceitar essa guerra. Ninguém obrigou a Samar a defender aquele pedaço de terra. É decisão dele. Foi você que decidiu lutar. Foi você que decidiu permanecer. Agora entenda, você não pode parar, porque parar agora é uma questão de vida ou morte. Se você parar, o inimigo te mata. Se você parar, ele toma posse do território. Só que Deus está dizendo para você, o segredo é lutar até vencer.
enquanto você não tiver vencido o teu inimigo plenamente, você continua lutando, você continua guerreando, você continua, se esforça, não abre mão, não desiste. Olha quantos você já venceu, olha quantos você já derrubou. Permanece mais um pouquinho e Deus vai consolidar a tua vitória. Samar me ensina que o inimigo só avança e só domina o nosso território se a gente recuar. Sabe qual é o problema? É que a gente está recuando demais. Alguns lêem aquele texto onde diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e entendem de forma errada. A igreja não está em posição de defesa, a igreja está em posição de ataque. Quando a gente recua, o inimigo toma espaço. Quando a gente recua, o inimigo entra. Quando a gente recua, o inimigo amedronta-nos. Só que sabe o que Samar está nos ensinando? Se você recuar, o inimigo vai avançar. Mas se você decidir avançar, o inimigo vai cair. Eu vou de novo. 2023 não é ano de recuar. 2023 não é tempo de recuar. 2023 é tempo de avançar. Porque enquanto a igreja avança, enquanto Samar avança, o inimigo cai, o inimigo cai, o inimigo cai. Não é noite nem tempo de recuar. É tempo de avançar. É tempo de enfrentar. É tempo de enfrentar o adversário. É tempo de se posicionar. É tempo de defender o que é nosso, é tempo de ir para cima, porque o nosso pedaço de terra não vai parar na mão de filisteu. Tem alguém que pode glorificar a Deus por isso? Fique de pé comigo para a gente encerrar, por gentileza. O que essa guerra nos ensina? Que a nossa vitória, e só nesse nossa vitória que eu falei, valia uns 10.650, glória a Deus, que eu disse que você vai vencer. As nossas vitórias, elas não vão chegar a nós pela força do nosso braço. As nossas vitórias não chegarão a nós por causa do nosso talento, das nossas habilidades. Nós não vamos vencer porque somos corajosos, somos valentes, não. Nós vamos vencer porque em meio à guerra, Deus vai operar em nosso favor. Nós vamos vencer, mas não é por talento, não é por coragem, não é pelas nossas habilidades, é pela presença de um Deus que não conhece derrota. Eu vim dizer para você essa noite, que é tempo de você se posicionar e defender o que é teu, defender tua casa, defender tua família, defender teu pedaço de terra. Deus, Ele vai te dar vitória, vai. Deus, Ele vai te surpreender. Deus vai operar um grande livramento lá. Ei, quem começou na caverna não pode desistir no campo de lentilha. Sabe o que Deus está dizendo para você essa noite? Eu te levantei, eu te resgatei lá na caverna de Adulão, eu te dei a oportunidade. Agora não fuja, não se esconda, não recue, levante-se, posicione-se, lute e eu te farei vencer. Se tem alguém que acredita nisso, uma mão é pouco, levante as duas, abra sua boca e adore a Deus essa noite se você pode.